Ô, ô, minha irmã, né? Eu não vi a irmã na gravação, falei, a irmã foi arrebatada. Tô escutando, eu tô aqui, já volto. Não, tá bom, tá bom. Eu fechei o bloco anterior e abrimos o novo, tá? Tá bom. Então tá Já bom, tô aqui na cozinha, tô escutando, já tô aqui. tá bom. Então, continuando aqui nossa gravação, meus irmãos, nosso terceiro bloco do nosso quarto dia de aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia, Doutrina de Deus. Continua a leitura da página 114, pastor, do item C, no próximo parágrafo. A prova bíblica. Perfeito. A prova bíblica apresentada pela Confissão de Fé de Westminster está em Atos 14:15, que na versão do rei Tiago, King James, relata que Barnabé e Paulo rejeitaram a adoração do povo de Listra, protestando que eles não eram deuses, mas homens de paixões como as vossas. A implicação da tradução da King James seria que aquele que é verdadeiramente Deus não teria paixões como as dos homens, ou poderia simplesmente mostrar que os apóstolos estavam reagindo à falsa ideia de deuses desapaixonados suposta pelos homens de Listra, versos 10 a 11. Mas se o versículo está traduzido corretamente, com certeza não prova absolutamente que Deus não tenha paixões nem emoções, pois o termo grego homoiopates pode simplesmente significar ter circunstâncias ou experiências semelhantes, ou ser de natureza semelhante a outrem. Obviamente, Deus não tem paixões ou emoções pecaminosas, mas a ideia de que Deus não tem nenhuma paixão ou emoção está nitidamente em conflito com boa parte do restante das Escrituras. E por essa razão, não afirmei a impassibilidade de Deus neste livro. Em vez disso, a verdade é bem o contrário, pois Deus, que é a origem das nossas emoções e que de fato as criou, certamente também sente emoções. Deus se alegra, Isaías 62:5. Ele se entristece, Salmo 78:40, Efésios 4:30. O seu furor arde contra os seus inimigos, Êxodo 32:10. Compadece-se dos seus filhos, Salmo 103:13. Ama com amor perene, Isaías 54:8, Salmo 103:17. É um Deus cujas paixões devemos imitar para toda a eternidade, quando nós, como nosso Criador, odiamos o pecado e nos alegramos na justiça. Aí ele explicou agora. Entendeu? Muito Mas você bem. vê, agora sim ele fez um comentário e ele depois justificou a prova dele. No Sim. entanto, eu fiz questão de seguir a minha linha de raciocínio, até mesmo porque quando eu vi essa confissão, a gente tem que lembrar, irmãos, que também nossos irmãos do passado, principalmente depois da Reforma Protestante, quando eles tratavam de um certo assunto, quanto esse paixão, o que estava denotado, né, nesse termo? Hoje, para nós, é um termo que a gente tem um certo equilíbrio. Mas, em alguns momentos, em alguns grupos sociais, a paixão é vista como algo vil, pecador, pecaminoso, né? Exatamente. Então, muitas vezes, naquele contexto social, o lado da paixão, da inconsequência, estava ligado mais a isso, não aos sentimentos equilibrados. Por isso que algumas confissões falaram que Deus tinha essa impassibilidade, não porque ele não tinha esses sentimentos, mas porque Deus não tinha aquele sentimento. Logo, colocaram que Deus não era um ser impassional, porque Deus não era movido dessas paixões na mesma semelhança do panteão grego-romano. Porque Isso que eu ia lá falar Hércules, agora. lá Trata do Hércules. contexto mitológico lá. Exato. Então, muitas vezes, Os para se deuses. desvencilhar do contexto Aham. mitológico, eles colocam, não, o nosso Deus ele é impassional. Sim, Ele é impassional naquele contexto do sim, panteão, dos deuses, das religiões, porque podem sim. ver, os deuses das religiões mais variadas, se você não deu o sacrifício que ele pediu, é fogo É, naquele que não fez a oferenda, né? Se você não fez a propiciação adequada, a ira dele está sobre você, ou seja, ele fica furioso contra você sim. e te destrói. Então é nessa perspectiva.
Hoje, graças a Deus, isso não é uma coisa que, para nós, afeta tanto. Até porque a influência do cristianismo está no Ocidente. Mesmo que tenhamos algumas influências erradas, mas algumas vertentes de influências boas se perduraram entre nós. Tá bom? Beleza? Esse Eu uso tenho de compaixão. desgaste. Desculpa, fala pastor Johnny e depois o Júnior. Desculpa, irmão Júnior, pois não. Tem compaixão, né? Não entendi, Júnior. Deus tem compaixão. É. Tem mais que paixão, tem compaixão. Joia, muito bem colocado. Diz, Gil, o pastor Johnny. O uso, né, da palavra, às vezes, num contexto, acaba denegrindo a ideia real da palavra. Eu acho que nos tempos atuais, usar o termo gospel, por exemplo, pelo menos para algumas pessoas, soa negativo. Exatamente. Quer ver uma outra expressão que soa negativo? Evangélico. Assim. Hoje em dia, olha que termo lindo que virou em desuso. Porque quando a gente fala eu sou evangélico, eles nos associam aos neopentecostais, que estão nas mídias, os telesevangelistas. Justamente. E aí tem hora que a gente fala assim, não, eu não sou evangélico, sou protestante. Poxa vida, você não é evangélico? Aí algum irmão, daqui a 200, 300 anos, fala, pastor Rai disse que não era evangélico? O que ele é, então? Porque para o nosso contexto evangélico ocidental, ameriscangalhado, eu tinha um professor de seminário que falava que nós somos ameriscangalhado. Olha só que interessante essa frase. A teologia foi criada na Alemanha, envelhecida na Inglaterra, adulterada na América e consumida no Brasil. Frase legal, hein? Né? A teologia foi criada na Alemanha. E, de fato, os grandes teólogos eram alemães. Envelhecida, ou seja, aperfeiçoada na Inglaterra. Porque depois que a Alemanha se perde para a filosofia, a Inglaterra continua sendo esse berço dos grandes teólogos. Podem ver que os avivamentos vêm da onde? As grandes igrejas e as grandes denominações vêm da onde? Os grandes evangelismos surgem da onde? Então, ela é envelhecida na Inglaterra. Aí chega na América, ela é adulterada. E quem consome? O brasileiro, né? Aí por isso que a gente vira um cristão ameriscangalhado, né? Porque pode ver que toda heresia que os americanos fazem, a teologia da prosperidade nasce lá. Mas aqui a gente aprimora. Uma coisa medonha, né? O avivamento nasce lá. E aí, avivamento não, vamos dizer assim, o avivamento da Rua Azusa. E a gente aqui vira os neopentecostais. Então, quer dizer, olha que coisa doida, né? Então, assim, mas é bem interessante, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. O desafio da teologia do processo. Aí, aqui que entra o que eu tinha falado para vocês sobre a questão do teísmo aberto. A ideia da teologia do processo é bem parecida com a ideia do teísmo aberto. Quem quer ler? Quer continuar lendo, pastor? Por favor, então. Leio sim. D. O desafio da teologia do processo. A imutabilidade de Deus tem sido negada frequentemente nos últimos anos pelos defensores da teologia do processo, uma posição teológica que afirma que o processo e a mudança são aspectos essenciais da existência genuína e que, portanto, Deus também deve necessariamente mudar com o tempo, como qualquer outra coisa que existe. Dá uma pausa aqui. Irmãos, olha que coisa diabólica. Ou seja, nós estamos em... Lembram daquela aula? Nós estamos em evolução e é uma questão sine qua non. Não temos como falar que não. Você usa uma faca com um aço diferente do que era o aço usado há 1000 anos atrás. Nós temos uma tecnologia. Então, o fato de estarmos em evolução não justifica que Deus precise estar em evolução. Ele é quântico, ele é eterno. E se ele é quântico e eterno e imutável, ele deixa diretrizes para a sua criação. A sua criação se revela no espírito, no mundo espiritual com Satanás, se revela no Éden com o ser humano, e aqui estamos. Mas isso não quer dizer que nós não aperfeiçoamos nessa natureza. Agora, dizer que Deus também precisa de um processo de aperfeiçoamento é humanizar o divino. Por isso que isso é uma aberração e uma heresia, né? Então, podem falar. Exatamente. Acho que essa ótica humana, né, de querer sempre enxergar Deus a parte de nós, é a grande deficiência disso.
Exatamente. O processo é o quê? A teoria da mudança? Seria isso. Seria uma dessas linhas filosóficas que diz que assim como nós precisamos ser aperfeiçoados, Deus vai se aperfeiçoando conosco. A ideia do monergismo, né? Que é Então, monergismo. tem várias linhas filosóficas. Uma delas é a do teísmo aberto, e outra é essa mesma, que é a teologia do processo. Eles chamam de teologia do processo porque eles tentam dar uma resposta filosófica para o eterno e para a Bíblia e para a imutabilidade de Deus. Porque o monergismo parte da ideia do mono, é único, e a energia. Então, dá nessa ideia também de mudança, única mudança. Né? São várias correntes. Eu não sei te definir direito sobre a questão do monergismo, mas existem várias vertentes sobre essa questão. Todas elas, no que se diz respeito à filosofia, ao progresso humano, são boas. Mas quando a gente tenta aplicar o nosso pensamento humanizado, filosófico, na pessoa eterna, a gente vai pecar. E quando eu falo na pessoa eterna, percebam, irmãos, toda vez que eu falar pessoa eterna, eu também vou estar automaticamente falando na revelação eterna, que ela deriva dele. Ela é a mente dele, deixada para nós. Então, por isso que somos o povo de um livro só. Né? Beleza? Pode continuar, pastor Johnny, só mais um pouco aqui? Tá bom. De fato, Charles Hartshorne, o pai da teologia do processo, diria que Deus continuamente acrescenta a si mesmo todas as experiências que acontecem em qualquer lugar no universo. E por isso Deus está continuamente mudando. Tá bom até aí. Aí aqui vocês conseguem enxergar parte dessas igrejas inclusivas. Não. Deus está participando, e ele é amor, então ele inclui. Você é como? Antigamente era macho e fêmea, hoje é macho e fêmea e o que você quiser ser. Porque ele está no processo, tá entendendo? Mas a revelação foi clara. Deus não cria Adão e Ivo, é Adão e Eva, né? Então, é bem simples. Tá fechado. Deus não é mulher, é pai, não é mãe. Mas é nesse processo que eles vão tentando ajustar. E aí, aí o negócio fica feio. Tá bom até aí, beleza? Na página 115, agora o E. Pode ler para nós, pastor Johnny. Joia. Então Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal. Nossa discussão da teologia do processo ilustra uma diferença comum entre o cristianismo bíblico e todos os outros sistemas teológicos. No ensinamento da Bíblia, Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal. Ele é infinito porque não está sujeito a nenhuma das limitações da humanidade ou da criação em geral. É bem maior do que qualquer coisa que tenha feito, bem maior do que qualquer coisa que exista. Mas é também pessoal, relaciona-se conosco como uma pessoa e podemos nos relacionar com ele como pessoas. Podemos orar a ele, adorá-lo, obedecer-lhe e amá-lo, e ele pode falar conosco, alegrar-se conosco e nos amar. Joia. Aqui, esse ponto exemplifica muito bem essa questão da infinitude e da pessoalidade. Como isso pode, numa pessoa, coexistir? Pode. Ele é tudo isso. E ponto final. Ele se relaciona, mas ao mesmo tempo ele é infinito. Há uma ideia na filosofia que é a ideia do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é Deus cria o universo e o abandona, dizendo: sigam o seu curso, vivam os seus princípios. Vocês estão entregues à sua própria sorte. Enquanto isso, eu sou o Criador, eu criei tudo e vocês vivam. Essa ideia é uma ideia filosófica, mas não é a ideia relojoeiro, né? Hã? Do velho relojoeiro. Cria o relógio e o abandona. Obrigado, Júnior. Exatamente. Deus, ele é esse Criador todo-poderoso que cria o universo, mas ele tem prazer de habitar dentro de nós. Eu gosto demais de uma expressão que está em João, que me apaixona. Né? Hã? Fez e falou: se vira. Eu não estou nem aí com vocês. E isso não é verdade. Não é verdade.
Ó, Não, é verdade. eu gosto muito dessa expressão aqui. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Me explica isso. Isso é magnífico. Ele é infinito, ele é eterno, ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo, ele reina sobre o universo, o cosmo, a Terra é o estrado dos seus pés, e poderíamos dizer, numa nova compreensão, que a nossa galáxia é o estrado dos pés do nosso Senhor, mas ele escolheu habitar dentro do nosso coração. Olha o que ele diz: Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Hoje Deus mora dentro de nós. Essa expressão aí é fantástica, né? A ideia de contenção, a gente vai morar nele. Parabéns, Júnior. Obrigado pelas palavras. Contenção. Mas como pode o Eterno caber dentro de nós? Cabe, porque ele escolheu caber. Ele faz Ou tudo. couber. Mas não tem como. Não tem, mas é. Pode ver que quando nos convertemos, uma das características mais importantes que desfrutamos e uma das virtudes é a paz e que ele começa a habitar conosco. É verdade. Pode ver que quando pecamos, nós sentimos ele se afastar de nós, ele se entristece. Me explica isso? Não sei. Só sei de fato que é. Por isso que crer em Deus e obedecê-lo e amá-lo é experimentá-lo, é viver com ele, é fantástico. Então, ao mesmo tempo que ele é infinito, ele é pessoal. Isso me faz lembrar a história da Mariazinha. A Mariazinha era uma crente lá do sertão, que ela, todos os domingos, ela ia para a igreja dos crentes. Aí um dia o vigário chegou para ela e viu e falou assim: hoje eu vou pegar a Mariazinha e vou aprontar uma com ela, eu quero ver se ela vai saber me responder. Aí o vigário, né, com seus aparatos religiosos de padre, chegou para ela e falou: bom dia, Mariazinha. Bom dia, seu vigário. Onde você está indo, Mariazinha? E ela com o vestidinho dela, o cabelinho todo arrumadinho, a biblinha debaixo do braço, falou: eu estou indo para a casa do Senhor, seu vigário. Ah, é, Mariazinha? É. Mas me explica uma coisa, Mariazinha, que tamanho é Deus? Aí ela disse assim: ó, seu vigário, Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele não cabe nos céus, e a terra é a estrada dos seus pés. Mas ele é tão pequeno, ele é tão pequeno, ele é tão pequeno, que ele mora dentro do meu coração. Bom dia, seu vigário. E o seu vigário falou: bom dia, Mariazinha. Então, essa experiência. Explica por que a Mariazinha chegou a essa conclusão. É a revelação de Deus, né? Deus. Conosco. E é isso, irmãos, que o cristianismo real faz com que nós tenhamos uma mensagem ímpar, incomparável. Singular. Porque mesmo que nós tenhamos códigos religiosos parecidos com todos os outros, nós temos o fruto de Deus em nós. Não porque somos melhores, mas porque ele faz questão de confirmar a palavra dele e se manifestar àquele que o obedece e o ama. Né? É fantástico, fantástico, fantástico. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. E o F agora, página 116, para a gente concluir, que é a importância da imutabilidade de Deus. Leia para nós as primeiras frases, pastor. Joia. De início, pode não parecer muito importante para nós afirmar a imutabilidade de Deus. A ideia é tão abstrata que talvez não percebamos imediatamente a sua importância. Mas a importância dessa doutrina ficaria mais clara se parássemos um instante para imaginar o que aconteceria se Deus pudesse mudar. Deixa eu dar uma pausa até aqui. Aí, olha, essa frase é muito legal. Vocês entendem, irmãos? Porque agora a gente está indo com mais calma, eu estou fazendo questão... perceba que se nós pegássemos só os slides dele, ou mesmo que eu criasse slides baseado aqui, e nós não mergulhássemos nessas interações, a gente não teria essas reflexões, porque o fato de eu estar lendo com vocês e contra-argumentando e fazendo aquilo que a filosofia socrática fazia, que era perguntar,
a gente vai fazendo esse exercício e a gente vai questionando. Então, essa frase do Gruden é muito linda. No primeiro momento, parece que a imutabilidade é algo... tá bom. Mas quando a gente faz a pergunta, e se Deus mudasse? O que implicaria? Implicaria tudo. Então, aqui, leia mais uma frase para nós, pastora. Jóia. Por exemplo, se Deus pudesse mudar no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas, então qualquer mudança seria para melhor ou para pior. Mas se Deus mudasse para melhor, então ele não era o melhor ser possível quando nele passamos a confiar. E como podemos estar certos de que agora ele é o melhor ser possível? Mas se Deus pudesse mudar para pior no seu próprio ser, então em que espécie de Deus se tornaria? Por exemplo, será que poderia tornar-se um pouquinho mal, portanto, já não plenamente bom? E se pudesse se tornar um pouquinho mal, como então saberíamos que ele não se transformaria num ser bastante mal ou absolutamente mal? E nada poderíamos fazer, pois ele é muitíssimo mais poderoso do que nós. Assim, a ideia de que Deus poderia mudar leva à terrível possibilidade de que daqui a milhares de anos, talvez viéssemos a viver para sempre num universo dominado por um Deus absolutamente mau e onipotente. Difícil imaginar ideia mais aterrorizante. Como então crer num Deus que poderia mudar? Como entregar nossa vida a Ele? Olha só, então, essas perguntas nos fazem pensar, uau, como é bom acreditar na imutabilidade de Deus e nos textos que mostram isso. Por quê? Porque, para eu concluir a aula de hoje, quando nós acreditamos na imutabilidade de Deus, nós podemos descansar no caráter dele, da pessoa dele, que ele não falhará. E se confiar em alguém que é bom, justo e que cumpre a sua palavra é bom, vamos aqui aplicar na pessoa de um pai, na pessoa de um líder, ou mesmo de um monarca. Como é bom poder ter um pai confiável, que diz sim, e o sim dele é sustentado pela vida, ou quando diz não, é um não que não te deixa inseguro. Como é bom poder ter um líder que, quando diz algo, ele vai até o final das suas consequências, e a gente pode, então, participar daquele colegiado, ou quem sabe um exército, e saber que o general, quando ele toma uma decisão, ele está tomando uma decisão não para o bel prazer dele, mas pensando que aquele exército vai alcançar o êxito, e mesmo que percamos alguns na batalha, o que importa é vencer a guerra e preservar o país. Logo, como é bom poder ter um líder confiável, ou como um monarca, como foi Davi, que mesmo sendo ser humano e falho, víamos na pessoa de Davi um caráter de um homem temente a Deus, que o que fazia, fazia para Deus e fazia para o bem da sua nação. Ou seja, confiar numa pessoa que tem um caráter bom, seja pai, seja um líder, um grande príncipe, rei ou presidente, isso é maravilhoso. Quanto mais poder dizer que Deus é essa pessoa de um caráter imutável, de uma imutabilidade, que se ele disse que vai nos salvar, a gente vai poder fechar os olhos e dizer, eu vou me encontrar com ele. Se ele disse que dos vossos pecados eu não me lembro mais e jogo para trás de mim, a gente pode descansar seguro de que o sangue dele foi vertido por nós na cruz e que a gente não vai ter mais condenação. Se ele diz que com o eterno amor ele nos amou e a gente vai viver com ele para sempre, o adorá-lo num lugar onde não vai ter mais choro, nem lágrima, nem pranto e nem nada, a gente pode confiar. Ou seja, a imutabilidade só valoriza o caráter dele. E quando eu realmente confio no caráter dele, eu posso dizer que ele é imutável. E vale a pena ter ele como o nosso ser imutável. Por isso que ter a Bíblia como um livro imutável, inerrante, faz parte do caráter dele. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Então, caminhamos hoje bem. Não foi tanto em página, mas eu acredito que... Mas foi bom.
Foi bom porque são fundamentos que são estacas que vão sendo colunas no nosso coração, né? É isso. Maravilha, meus irmãos? Esse atributo aí é muito Importante, legal, né? hein? É muito bom, hein? É. A gente não... Analisar bastante, né? É. Muita atividade. Quando a gente lê apenas como é um ensino, a imutabilidade, tá? Mas não desseca ele, não As implicações, né? não se aprofunda, fica muito raso, né? Mas quando a gente faz esse exercício, então agora para a semana que vem, quando nós formos trabalhar, a gente vai trabalhar na eternidade. Com certeza vai ser gostoso, mas a gente vai dar vamos dizer assim, vai render um pouco mais, porque a eternidade tem esse lado quântico que eu falei há pouco. A gente vai degustar dessa supremacia divina, assim como a unidade também, que vai ser os próximos temas, né? Sobre os atributos incomunicáveis. Assim como a unidade e a eternidade, eu acredito que não vai ser tão complexo quanto a imutabilidade, mas eu vejo que vai ser tão bom quanto. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. E, leitura, irmãos. Leitura. Vocês veem como a leitura é determinante para que a gente tome as notas. Novo, porque esse aqui eu já estou deixando de lado, o livro meu farisaico aqui. Essa nova edição foi por isso, né, Júnior? Como eu disse em particular, eu falei para o Júnior, Júnior, me desculpa, porque quando ele falou, pastor, me dá o livro, é esse daqui? Eu falei, eu, de fato, eu não sabia que tinha essa edição, porque esse livro aqui, Júnior, essa edição, que é a anterior, ela tem, né, de fato, quantas páginas? 1000? Ela tem 1000 páginas. Enquanto eu vi aquele lá, o seu, 800, eu pensei, só que agora saiu uma nova versão que é 1600 páginas. A nova versão? Se eu não me engano, é a nova, né? Inclusive, não é mais atual e exaustiva. Ela recebeu um novo nome. Então, eu vou, inclusive, providenciar também, né? Mas, assim, você vê, esse daqui eu não vou abandonar, porque todas as minhas notas estão neles. Irmãos, os meus livros, assim... eles têm muitas anotações, né? Então, e agora que você sabe, né? A letra está ficando menor, né, irmãos? Porque o tempo vai passando, a letra vai ficando menor, né? Não é eu que estou ficando com problema de visão, né? 50, irmão, 52, né? Então, a perspectiva é boa, vou passar a adotá-la. As letras, esses livros que encolhe, pastor, que nem roupa, encolhe. Legal. Tá bom? Então é isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe. Se tiverem alguma dúvida, perguntem, né? Quiserem compartilhar no grupo também outras coisas e dúvidas, continuem firmes nas leituras e que o nosso Deus, que é imutável, inerrante, que é eterno, nos abençoe e que Ele se revele para nós e que, assim como os nossos pais no passado fizeram obras maravilhosas, nós possamos fazer para Ele. Quem sabe a gente deixa aí marcas poderosas nos nossos dias, como foram os grandes homens de Deus, né? Esse é um desejo do meu coração para nós, para as nossas igrejas, tá bom? Amém. E bom final de semana para os irmãos e para as minhas ovelhinhas. A gente se vê sábado, escola bíblica, nesse sábado e domingo, nosso culto. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Bom fim de semana. Isso aí. Obrigado, Deus abençoe. Bom descanso, bom final de semana. Amém, bom descanso a todos. Amém. Deus abençoe. Prossigamos.